como é que a vida está te tratando. Você sente que está dentro da vida, fluindo de uma maneira grandiosa, de uma maneira criativa, com inovação, com prazer, sentindo-se realmente presente no privilégio de estar vivo, do privilégio de estar realmente desfrutando desse espaço fenomenal, de uma experiência inesquecível, de relações saudáveis, de uma qualidade de presença, de conexão, de criatividade, de realmente estar pôr a cabeça do travesseiro à noite sentindo-se com um prazer imenso de ter vivido de uma maneira inteira. É assim que tem sido para você? Ou você sente que muitas vezes você faz muito e recebe pouco? O resultado do seu investimento, daquilo que você se propõe a fazer, não está condizente com a sua expectativa? É como se a vida travasse, ficasse travada, paralisada, não tem criatividade, é uma repetição, há uma frustração enorme em perceber que não está tendo assim, uma vibração realmente de existir. É assim que tem sido para você? As relações fluem de uma maneira atabalhoadas, com atritos, com ruídos, com dificuldades. Você quer dizer alguma coisa e o sentido passa para outro, criando atritos, distanciamentos, criando inclusive um fechamento. Tem sido assim para você? Você tem percebido as repetições de comportamentos, de padrões mesmo, de atitudes que você sabe de antemão que vão te levar para um lugar que não é satisfatório, mas mesmo assim você vem repetindo, repetindo e fazendo? Tendo uma capacidade muito apurada, inclusive, de perceber intelectualmente que aquele caminho não é bom, que aquilo não é uma boa atitude, que não é um bom resultado, mas mesmo assim você se vê e se pega repetindo comportamentos ou tendo explosões emocionais que trazem um turbilhão, que trazem um ruído enorme nos ambientes, você tendo que rever, se desculpar, retrair, afastar-se e tudo mais? Tem sido assim para você? Olha, o processo Hoffman é uma abordagem, é um trabalho, um curso de autoconhecimento que tem proporcionado, que tem trazido para as pessoas que vivenciam um espaço de refletir sobre esses comportamentos. Refletir, inclusive, sobre a origem desses padrões, refletir sobre a origem das nossas dificuldades, refletir sobre a origem das nossas dores. E aí reconhecer que muitos desses comportamentos têm sido direcionados por uma percepção da nossa criança, ou seja, uma percepção infantil. Tem nos colocado repetindo, repetindo e repetindo. E o que significa, na verdade, que é pedir de novo. Então é necessário ter uma parada e poder realmente olhar para a origem, olhar para dentro, para o lugar onde de verdade as coisas estão acontecendo. E é o único lugar, inclusive, que é a saída. A saída para os nossos embaraços, as nossas confusões, elas estão dentro de nós mesmos. E é sabido-se já desde as mais antigas eras, né? Conhecer a si mesmo, conhecer a verdade sobre si mesmo. E quando eu digo verdade, não é uma coisa absoluta. Tem que se apropriar de uma dimensão que é própria de nós todos, seres humanos, seres viventes, essencial, original, uma essência de construção, de presença e de força que todos nós temos, que nos dará uma possibilidade de estar neste mundo de aprendizado, vivendo, sendo quem somos, da uma forma mais próxima possível dessa realidade. Vamos voltar a olhar, claro, para os nossos anfitriões, para os nossos pais. Mas eu não estou aqui dizendo que é uma decisão dos nossos pais nos direcionar para o fracasso ou para as dores. Não se trata disso. Se trata de alguns conceitos que dentro do processo você vai reconhecer e clarificar sobre isso. Primeiro se trata do meu olhar, da minha percepção enquanto filho, enquanto criança. Eu, com a minha percepção, que construí toda uma estratégia, um conjunto de percepções, de repetições, eu fui nomeando e percebendo aquilo que chamava atenção, aquilo que me garantia o olhar, aquilo que me fazia evitar reprimendas, punições, castigos, aquilo que eu recebia elogios, aquilo que eu me colocava e pertencendo naquele sistema, e com isso eu fui distanciando-me de mim mesmo, abrindo mão de mim mesmo. E essa relação se dá também por um conceito que tem no trabalho do processo, que é do amor negativo.
Para nós, para as crianças, quando vivemos nessa relação, nós olhamos para as nossas referências sim, adultas. Eles são fundamentais e muito importantes. Eles são os nossos timoneiro. No primeiro momento, são nossos deuses. Tudo que eles fazem e mostram como é ser adulto, nós apreendemos e absorvemos com uma dimensão profundamente amorosa. E aí está a saída, inclusive, para nós continuarmos na vida, mas também está a nossa armadilha. Porque nós pegamos e construímos também um script de repetição. Como se fôssemos sempre, ao repetir aqueles padrões, a repetir aquelas expectativas, nós garantiríamos um quanto de amor, de sermos amados de uma maneira muito intensa. Aí que está a grande armadilha. Para a criança, foi necessário. Foi necessário para que ela pudesse existir e acontecer. Mas nós crescemos. Então nós percebemos no espaço adulto um número enorme de pessoas adultas que têm já uma autonomia intelectual, corporal, até mesmo, vamos assim dizer, emocional, né, geográfica, tem já comprometimentos de relacionamentos, tem seu trabalho, tem sua vida, mas sendo direcionadas por uma repetição de um script, de uma lealdade infantil. Então é preciso parar e olhar para dentro. É preciso olhar e nomear, dar nome claramente a esses padrões e principalmente saber qual é o benefício e a motivação que nos faz repetir. E não se equivoque, a motivação ela é profundamente por amor. E dentro do conceito do trabalho, nós chamamos isso de amor negativo. Sim, parece uma coisa estapafúrdia, é verdade, estranho. Mas, quando eu repito mesmo as coisas que me produzem dor, é uma repetição por amor. Repito a agressividade, repito as categorizações que foram vividas, que eu devo não ser bom o suficiente, repito de eu não ser capaz, de eu me comparar, repito que há um não pertencimento, um não merecimento. E muitas vezes a minha criança leu esses aspectos na minha casa de infância. Numa casa de infância que tem uma série de coisas acontecendo, é preciso cobrar, é preciso estar ali vendo você da escola, você precisa ter resultados, você precisa dar algumas respostas de satisfação, você precisa ser educado, você precisa aprender a falar por favor, obrigado, dá licença, você precisa... Conversas de adulto, criança não entra, você precisa saber seu espaço, seu limite, você não pode chorar de uma maneira absurda, chorar atrapalha, você não pode usar assim a sua ousadia, a criatividade, tem que respeitar as regras, as normas necessárias à verdade. Só que na percepção da criança muitas vezes são restrições, reprimendas que trazem dor. E eu preciso olhar para isso. Eu preciso como adulto me responsabilizar pela minha história de vida, pela minha história que está sendo construída por mim mesmo, para que eu possa, sim, aí, desfrutar dessa vida. Fazer escolhas que sejam compatíveis e condizentes com a minha inteireza, com a minha força, com o meu olhar, com a minha capacidade, com a minha responsabilidade, inclusive. Isso eu preciso fazer. Isso demanda trabalho. E eu posso fazer isso ao longo da vida, eu posso ir aprendendo com a vida. Eu posso chegar a ter, digamos, 80 anos e aí começar a ser um idoso, né, um velhinho já mais civilizado, mais saudável. Mas nós podemos ter, sim, usar ferramentas e tecnologias que possam potencializar essas descobertas, que possam trazer muito mais rapidamente essa inteireza, essa responsabilidade, essa maturidade. E reconciliar com a minha história. A minha história é um espaço de aprendizado, de ensinamento, de grandeza, mas eu preciso me responsabilizar por isso. Eu preciso, inclusive, uma responsabilidade que me faça levar adiante o melhor, que me faça continuar construindo esse contínuo que é a humanidade. Não existe uma geração fragmentada, separada da outra. Tudo que acontece na geração anterior, de uma maneira filtrada para a seguinte, e tem respostas e consequências nas que virão. Então, todos nós, enquanto seres humanos ou seres vivos, temos uma responsabilidade sobre essa grandeza que é a vida. A vida não acontece por si só. Ela acontece nas nossas descobertas, nas nossas evoluções, nas nossas comunicações amorosas, afetivas, na nossa clareza intelectual, na nossa percepção saudável da saúde integral, do nosso espaço sagrado, que é o nosso corpo, do nosso espaço sagrado, que são as relações, onde ficam os nossos maiores aprendizados. Do nosso espaço sagrado, que é a relação familiar com os nossos anfitriões, nossos pais, com nossos irmãos, nessa conexão fraterna, que é esse primeiro aprendizado social que temos, no sentido de estar relacionando com o outro.
de perceber este outro como sendo um outro eu. Eu posso olhar para algum, viver uma diversidade enorme, fabulosa, e muitas vezes criticar porque eu não concordo, criticar porque é feio, criticar, mas aquele outro, ele apresenta uma parte de mim que eu preciso olhar também. Então eu preciso ter essa dimensão de poder abrir espaço no meu coração, na minha mente, no meu corpo, no meu espaço energético, de poder construir uma convivência saudável, e aí sim a vida vai ficar grandiosa. Aí sim nós vamos estar dentro da vida. Aí sim nós vamos construir, criar, inovar, relacionar, errar, aprender, crescer e saber que vale a pena. Saber ir adiante de uma maneira. E um trabalho que tem uma estrutura, que tem já mais de 50 anos proporcionado isso no mundo, tem sido realmente um diferencial neste caminho do autoconhecimento. Com ferramentas precisas, com ferramentas vivenciais, onde você vai poder nomear, inclusive nomear o que se passa com você, que dores são essas, que padrões são esses, ver o sentido dessas repetições, ver esse contínuo, né, essa programação de amor negativo que é passada geração após geração. E poder, sim, olhando para a minha percepção de repetição em mim, interferir, né, desse contínuo de repetição, para aí sim poder acessar a minha criatividade. Então, nós estamos aqui, eu entendo assim, inclusive para aprender profundamente a amar. Amar a nós mesmos. E amando a mim mesmo, eu posso amar o outro. E a dimensão de amor é de respeito, de consideração, de percepção, de escuta, de visibilidade, de cuidado, cuidado comigo, na minha fala, cuidado na limpeza do sentido do que eu digo, do que eu escuto, do que eu me proponho a estar na relação comigo mesmo e com o outro. Então é necessário esse trabalho. É uma saída. Buscar dentro é o lugar onde temos o nosso manancial de recursos e as nossas saídas. Muitas vezes procuramos fora, é verdade. Aprendemos também. Porque também está ligado ao nosso primeiro aprendizado. Para estarmos aqui, como crianças, nós olhamos para fora. Foi necessário olhar para nossa mãe, foi necessário olhar para o nosso pai e ver como era. Natural, saudável e assim mesmo. Só que faltou dizer que nós temos dentro de nós mesmos as saídas e as respostas, que seriam construídas ao longo da vida. E ficamos muitas vezes até na fase adulta olhando para fora, preocupado com a aceitação do outro, preocupado com se o outro vai me acolher, vai me amar, se vai me criticar, se vai reconhecer. E sim, o olhar do outro é importante para nos constituir, nos ajudar, nos acolher, nos direcionar, nos respeitar, nos perceber. Mas somos nós os responsáveis por esse espaço vital. E uma ferramenta, a tecnologia do processo Hoffman pode nos colocar como um facilitador, vou assim colocar, né, a transitar por esse resgate, por essa responsabilização sobre a nossa vida.